Bundas Commodities de noite. Hoje estava tendo um programa no, acho que é em São Paulo, né? Um ano de Dual Axa, uma coisa assim. Eu tava lembrando agora, eu vou ler tudo que eu leio toda segunda-feira. Eu lembrei desse jornal aqui. O jornal da... Esquerda Diário. É porque assim, eu fiz um vídeo. Assim, eu fiz uma página. Assim, eu continuo acompanhando o PCO, né? Acho que se você não quer esquentar a cabeça tentando adivinhar o que tá certo e o que tá errado na política, e se você já, alguma vez na vida, você já estudou marxismo, e você se aprofundou no debate, e você, não sei, se você fala português e mora no Brasil, você vai conhecer o PCO, né? E você vai, sei lá, você também vai conhecer muita gente que é contra o PCO. Mas assim, o que falta no Brasil, é eloquência, né? Os grandes quadros, os grandes pensadores, os grandes intelectuais brasileiros, eles estão morrendo, cara. E ainda tem gente boa, os mais talentosos, como a Natália Urbana, estão morrendo aos 37 anos, né? Então é preocupante, né? Mas tem gente, eu vou repetir aqui, ninguém escuta essas análises, ainda bem, né? Mas assim, bem diretamente, por exemplo, a Juliane Furno, uma vez eu comentei alguma coisa no Instagram dela, eu comentei alguma coisa sobre sobre o PCO pra ela. Ela falou, Deus me dibre. É engraçado, mas Deus me dibre. Ou seja, a questão é por que, se a esquerda no Brasil tem tantos problemas, né? Por que e se o PCO ele tem por bem que destruir o PT vai ser muito ruim para a classe trabalhadora, para a esquerda? Porque existe gente na esquerda que é tão contrária ao PCO, né? É tão avessa ao PCO, como a Juliane Furno. Talvez se entenda porque a Juliane Furno recebeu um ataque frontal do Rui Pimenta, né? Por causa do IRE. Porque o IRE, a explicação do Rui é que o IRE é um instituto que é financiado por George Soros, e eles do IRE e talvez eu não lembro agora, mas Boulos, a Juliane Furno eu lembro que sim, mas a questão é que o IRE, ele
ele financiou ele organizou o golpe, alguma coisa assim, não é o único responsável. Na verdade eu me perdi nesse argumento. Não lembro como o IRE ajudou no golpe de 2016, o fatídico golpe. Agora não lembro. Agora, tem mais gente, por exemplo, tem uma menina, uma influencer, digamos. Não sei se ela gosta da... Eu não sei se ela gosta de ser chamada influencer. Mas é uma menina de cabelo vermelho, que não tá aparecendo aqui, que eu não lembro, mas ela é jovem, de Minas Gerais. Ela é influencer, ela, não sei, ela é bonita. Mas ela também, eu tava vendo os stories dela uma vez, porque eu gosto de beleza, né, pessoal, sei lá. E aí, ela tava conversando em em um dos comentários dela no Instagram. Aqui eu não vou lembrar agora qual o nome dela. Bom, mas ela é uma figura jovem. Acho que ela foi entrevistada na TV 247 alguma vez atrás. Ela acho que tem relação com o MST. Bom, não lembro agora. Eu acho que ela já foi mais bonita. Desculpa, acho que o nariz dela é meio gordo. Desculpa, mas assim, isso não tem nada a ver, entendeu? Tipo assim, se a pessoa é bonita ou feia, isso fica no segundo plano. Quer dizer, dizem que a beleza é democrática, né? Diz assim, se vai ter uma revolução trotskista, uma revolução comunista, se isso for acontecer, é muito pouco provável que só tenha gente feia, cara, né? Pode ter só gente pobre, entendeu? Mas assim, gente pobre, você dá uma xícara de arroz, entendeu? A pessoa vai se alimentar e vai ficar mais bonita, tá? Vai dar um sorriso, entendeu? E por aí vai. Essa é a minha grande teoria. Eu acho que eu vou sistematizar essa minha teoria, porque você tem que ser sincero com a sua militância, né? Teve um tal de Posadas, um trotskista argentino, que ele, a mesma coisa que eu tô falando agora, ele foi bem sincero consigo mesmo. Aí ele criou uma teoria própria dele mesmo, começou a argumentar, né? O argumento dele é que uma coisa que é bem lógica, né? Mas assim, ninguém ligava. Ele falou duas coisas polêmicas. Ele falou que se tivesse terceira guerra mundial com bombas nucleares, isso ia ser bom para o sul global, para a Argentina. A gente ia Argentina, o Brasil, o Chile, todos os países da África, América Latina, eles iam ficar intactos, entendeu? E não é só esse Posadas que falou isso. O Leonardo Tucci também falou que ele estava entrevistando o Pepe Escobar. Aí ele falou que eu não lembro se é jesuíta, escola jesuíta do Leonardo Tucci. Ele falou que o professor dele também falava isso. Ou seja, muitas pessoas no sul global, muitas pessoas no norte global, muitas pessoas por uma questão animal mesmo, né? Se você está na Europa, se você é burro, se você é um completo imbecil, você não vai perceber. Mas se você mora na Europa, se você é saudável e tem bons reflexos, você precisa considerar que vai cair uma bomba atômica na sua cabeça, entendeu? E o ambiente vai ficar feio, vai ficar difícil arrumar uma passagem de avião para voltar para o Chile, para o Brasil, entendeu? Então assim, aqui a América Latina tá cheia de problemas por causa do imperialismo.
Mas no caso da guerra deles se destruírem, Estados Unidos, Rússia, China, Europa, aqui vai ser o paraíso, entendeu? Mas enfim, e assim, vai ser inédito, né? Nunca aconteceu guerra nuclear. E assim, tem um analista americano, John Meisher, não lembro o que. Ele falou que é pouco provável porque pelo risco que todo mundo entende, né? Que é muito perigoso, vai ser muito destrutivo. Mas enfim, não lembrei da gata do MST, ela não apareceu aqui só por causa da telepatia. A telepatia não funcionou. Bom, e o caso da Juliane Furno está explicado porque que e o caso da outra do MST, acho que ela é ligada ao MST também. Então, qual é a relação entre a Juliane Furno e a gata ruiva, a novinha ruiva do MST? Que, sei lá, o MST talvez seja uma questão da pequena burguesia, entendeu? Sinto muito, mas é isso, o MST é muito hype, né? É muito badalado. O MST é muito badalado. Então, sei lá. Eu acho que não dá pra... O MST é meio contra-revolucionário também, entendeu? Eu acho que o Rui Pimenta não diria uma coisa dessas, mas... Fora a Juliane Furno e essa gata do MST, essa gata ruiva, pouca gente é contra o PCO, entendeu? Agora, eu tô falando tudo isso porque aqui no Chile o PCO, não tem PCO no Chile, né? Eu também vou, agora sim eu vou preservar minhas fontes. Eu morava numa cidade do Nordeste, aí nessa cidade do Nordeste eu tinha uma célula do PCO, uma célula interessante, uma célula importante até, porque tinha um encarregado, não vou dizer um encarregado, mas acho que é o presidente, não sei se era o presidente do PCO, mas enfim, acho que pode ser, não sei. Tinha um quadro, né? Tinha um quadro importante nessa cidade do PCO. Aí, esse quadro, ele me falou que, vindo aqui pro Chile, ele realmente acredita, né? Eu como Rui Pimenta fala, eu seria um diletante da política, né? Mas assim, fazer o quê? Eu sou tão fraco, né? A única coisa que eu posso fazer eu prefiro a análise, né? Assim, além do mais, bem ou não, com ou sem guerra nuclear, eu tenho cidadania italiana, eu sou italiano, entendeu? Então assim, e com guerra nuclear, com ou sem golpe militar com ou sem golpe palaciano no Brasil, com ou sem neoliberalismo no Chile, com ou sem estadido social no Chile, eu sou italiano, né? Então assim, ou então assim, gostando ou não gostando da América Latina inteira, eu sou italiano, entendeu? Aconteça o que acontecer, é um fato. É o meu direito, entendeu? Eu tenho passaporte. Então, assim, pra mim é sempre uma carta pegar as coisas e ir pra esse país que é a Itália, que tem uma grande concentração de riqueza e pouca gente, entendeu? Então, assim, eu acho que eu sou um grande mané, porque é um grande maluco que não ter ido embora antes, mas assim, a minha vida bem, no meu caso bem particular, foi difícil, cara, tem sido difícil, porque eu não tenho contato na Itália, entendeu? Eu não tenho contato em nenhum lugar, entendeu? Realmente não tenho um contato pra eu chegar, pra fazer alguma coisa, entendeu? Na minha condição, eu estaria indo pra Itália, eu estaria indo pra rua na Itália, mas assim, nada que eu não possa pesquisar, né? O que eu posso fazer na Itália para não ficar dormindo na rua sendo um cidadão italiano, né? É uma grande questão, entendeu?
é uma boa questão para o chat GDP. Mas enfim, ó, eu queria chegar na questão de que eu fiz esse vídeo do Partido Trotskista do Chile, que na verdade não existe. E bom, aqui no Chile teve não sei se tem ou teve, um tal de Partido dos Trabalhadores Revolucionário, que é ligado ao Esquerda Diário. Então, quando eu vi esse Esquerda Diário em espanhol do Chile, eu fiquei cabreiro, né, como se diz, eu fiquei desconfiado, porque na verdade eu nunca li esse Esquerda Diário no Brasil. Então assim, essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, Esquerda Diário. Era uma época que eu só compartilhava manchete mesmo, e não via nada demais nisso, em não ler as notícias, até porque rede social é uma questão dinâmica, é uma questão visual, entendeu? Então, e além do mais, eu acompanhava muito outros jornais, tipo TV Câmara, a COTV. Então assim, ler notícia, eu não tenho certeza se é tão necessário assim. Mas aqui, abri o esquerdadiario.com.br, MRT, Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Eu acho que é exatamente o que tem aqui no Chile, esse MRT. Então aí, se o Rui quiser comentar alguma coisa sobre isso de novo, eu tenho muito claro na minha memória. Tome aqui. Eu lembro muito bem que o Rui sempre foi contra o PSTU. E assim, eu também não vou revelar a fonte, mas outro militante do PCO no Nordeste, numa viagem que a gente fez, ele comentou que o PSTU pelo menos era coerente, né? Eu não sei se o PSTU ainda existe, acho que não, acho que rachou, o povo foi pro PSOL. Bem objetivamente, o PSTU e o PSOL, eles fazem uma oposição ao PT, entendeu? Uma oposição suicida, porque o que aconteceu a partir de 2014 foi que a esquerda foi pro saco e o povo morreu, entendeu? As massas sofreram um monte. A situação social no Brasil voltou à República Velha, entendeu? Voltou ao nascimento da favela, ao drama, né? Então, assim, é muito retrocesso para pouca revolução social, né? Assim, como eu estava falando antes, se você estudou alguma coisa de história, de humanidades, você simpatiza com o PCO, porque as experiências que são defendidas pelo PSTU e pelo PSOL, né, no final tem sido muito contraproducentes, né? Se bem que o PSOL, bom, eu já simpatizei com o PSOL também por questões de Câmara dos Deputados, entendeu? Por questões de, sei lá, de crítica ao PT também. É complicado, né? A política é complicado. Bom, a questão é que aqui no Chile não tem o PCO, não tem o partido que apoie o Gabriel Boric de forma crítica. Só tem esquerda muito radical, como esse Esquerda Diário que eu vou ler agora. Não tem muito tempo para ler mais, ó, mas vamos ler.
Vamos lá. Esquerdadiario.com.br, ideias de esquerda. Aí tá falando da Palestina, eu prefiro ler só sobre o Brasil mesmo. Eleições 2024, era isso que eu queria achar aqui nesses jornais. Eleições 2024, Centrão é o principal vencedor nas prefeituras no primeiro turno, no cenário municipal mais à direita. Aí cliquei nessa. Eleições 2024, Centrão é o principal vencedor nas prefeituras no primeiro turno, num cenário municipal mais à direita. Que chato, né? Realmente, ó, eu só tô vendo azul. O mapa tá todo azul, cara. Que loucura. Terminadas as apurações das urnas do primeiro turno das eleições municipais de 2024, é possível mapear os principais vencedores da eleição. A extrema-direita ganha posições enquanto o PSDB termina seu naufrágio. Mas é o Centrão o principal vencedor, se consolidando como força política fisiológica nos municípios e capitais do regime pós-golpe institucional de 2016. Redação, segunda-feira, 7 de outubro. Embora ainda estejamos no primeiro turno, a única capital onde o cenário em aberto poderia mudar o quadro geral é São Paulo, onde Boulos, do PSOL, vai para segundo turno junto com o bolsonarista Ricardo Nunes, do MDB, um cara que falou de Deus, hein? Falou sobre Deus no Brasil 247, segundo do Brasil 247, ele é um habitolado religioso. Com um empate técnico entre os dois, com 29,05% e 29,49% dos votos respectivamente. Nas demais capitais, já se definiram os prefeitos no primeiro turno. No Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, do PSD, se reelegendo, Vitória com Lourenço Pasolini, republicanos. Vitória de Espírito Santo. Vitória do Espírito Santo com Lourenço Pasolini, republicanos. Florianópolis com Topázio, do PSD. Maceió com GHC, do PL. Salvador com Bruno Reis, do União Brasil. Terrível. Eu morei em Salvador. Que saco, hein? Salvador com Bruno Reis, União Brasil. São Luís com Eduardo Braide, do PSD. Teresina com Silvio Mendes, União Brasil. Recife com João Campos, do PSB. Boa Vista com Arthur Henrique, do MDB. Macapá com Doutor Furlan, do MDB. E Rio Branco com Tião Bocalon, do PL. Desses, os únicos que se alinham à frente ampla de Lula-Alckmin é João Campos, do PSB, em Recife, e Eduardo Paes, do PSD, no Rio. Desses, ao menos 8 se alinham abertamente com Bolsonaro. Que loucura, irmão. Assim, eu tô lendo essa notícia do Diário, Esquerda Diário, e ainda não morri. Talvez eu tenha que votar no Movimento Revolucionário de Trabalhadores no Chile, hein? Talvez. Nas capitais, com o segundo turno, para além de São Paulo, estão na frente Bruno Engler, do PL. Em BH, Eduardo Pimentel, do PSD. Em Curitiba, Sebastião Melo, do MDB. Em Porto Alegre, André Fernandes, do PL. Em Fortaleza, Cícero Lucena, do PP. Em João Pessoa, Paulinho Freire, União Brasil. Em Natal, Abílio, PL. Em Cuiabá, Fred Rodrigues, do PL. Em Goiânia, Igor, BMDB. Em Belém, Davi Almeida, do Avante. Em Manaus, e Janad Valcari, do PL. Em Palmas,
Entre essas, o PT vai para o segundo turno em apenas 3, com chances de disputar o primeiro colocado apenas em Fortaleza. Que loucura, né, cara? Que chato, né? Assim, isso aqui é um sinal de rejeição a Lula, né? De rejeição ao PT. Dentre o total de municípios que já tiveram a definição do primeiro turno, PSD aparece eleito em 878 deles, aumentando 224 prefeituras desde 2020. MDB é o segundo com mais prefeituras, com 844. O PP é em terceiro com 743. União Brasil em quarto com 578. Seguido do PL com 510, aumentando 165 municípios sob sua gestão desde as últimas eleições, e republicanos com 430, o dobro de 2020. PSDB e PDT seguem em naufrágio. Pô, o PDT é velho, hein? E o PSDB realmente, né? O neoliberalismo, assim, pelo menos isso o Leonardo Tucci vai odiar o que eu vou falar, mas o PSDB é bizarro, é que nem aqueles caras do o neoliberalismo nos Estados Unidos no começo, o Von Hayek era bizarro, cara. A Juliane Furno falou isso uma vez, é verdade, eles eram bizarrinhos assim. Von Hayek, sei lá quem, o Milton Friedman, tudo gente bizarra. Assim, PSDB também, assim, que ideia de jirico, cara, privatizar tudo, loucura, gente burra do caramba, e muito assassinos, né, muito perigosos. Nesse caso, o Rui Pimenta tem toda a razão do mundo, cara. E PDT segue em naufrágio, perdendo 251 e... perderam 251 e 166 prefeituras, respectivamente. O PT, por sua vez, se mantém estabilizado com 247 prefeituras, aumentando em 64 desde 2020. O PSOL, por hora, está sem nenhuma prefeitura. E o PCO também não, eu acho. Eu acho. O chamado Centrão se consolida nessas eleições enquanto principal força política municipal, seja nos pequenos municípios, seja nas capitais, garantindo seu lugar no atual regime político pós-golpe institucional. Porém, vale lembrar que o Centrão é composto por partidos de direita como PSD, MDB, PP e União Brasil, com trajetórias oriundas da ditadura militar, embora integrem o governo de frente ampla de Lula-Alckmin, mas que não custam a se inclinar eleitoralmente a Bolsonaro, como é o caso do próprio Nunes em São Paulo. A extrema-direita, autodeclarada como o PL e republicanos, também avançam sobre as prefeituras, e desde esse ponto de vista saem fortalecidos dessas eleições. O PT aumentou pouco seus municípios, e será muito difícil ganhar qualquer uma das 3 capitais em que foi para o segundo turno. Ao fim, no que cabe ao primeiro turno, a direita chamada de Centrão segue sendo a força política fisiológica do Estado brasileiro, porém com mais tons de direita e extrema-direita. O fortalecimento desses partidos junto à extrema-direita arrasta o eixo político do país junto consigo através dos municípios, o que levará à continuidade do aprofundamento sistemático da precarização do trabalho e das condições de vida da classe trabalhadora, a destruição do meio ambiente, a misoginia patriarcal e a violência estatal contra o povo negro e originário.
como pontuamos no início, o segundo turno de SP pode ser um ponto fora da curva nacional, de forma que agora todos os holofotes se voltam definitivamente para a conturbada e imprevisível disputa nesta capital, que se tornou de fato um verdadeiro laboratório político para a burguesia. É interessante, eu gostei. eu rio porque esse jornal, eu sempre ouvi que o PCO, o Rui, ele sempre criticou muito esse jornal. Talvez o jornal melhorou com os anos, que nunca se sabe, né? Mas eu também tô de saco cheio dessa pauta das eleições. Tem uma notícia interessante aqui, que é um pouco mais economizada, politizada, que diz assim: eleições 2024, Nunes e Marçal, variantes bolsonaristas que estão juntos Eleições 2024, Nunes e Marçal, variantes bolsonaristas que estão juntos para aplicar duros ajustes econômicos. O primeiro turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo se revelou um cenário de disputa entre distintas variantes do bolsonarismo. Pablo Marçal e Ricardo Nunes representam lados aparentemente distintos, mas possuem uma convergência clara. Ambos são bolsonaristas defensores de uma agenda ultra-neoliberal que visa aprofundar os ataques aos direitos da classe trabalhadora e ampliar a exploração econômica. Até agora, eu concordo em tudo. Eu só acho que o PSTU, naquela época, 10 anos atrás, né? Incrível falar isso, né? 10 anos atrás era 2014, hein? A gente estava na Copa do Brasil, na Copa do Mundo no Brasil. O Aécio Neves estava planejando o golpe com o IRE. Assim, não tô criticando o Rui, entendeu? O que eu gosto do Rui é que, assim, a verdade é que o PCO, o PCO, o PSTU, o PSOL, são partidos pequenos que precisam, que alguém nesses partidos precisa tocar o barco deles, né? Eles precisam crescer de alguma forma e para isso eles precisam se diferenciar, né? Precisam ter uma política. Então é difícil, cara, porque o PSTU decidiu bater no PT, né? E assim, é simples assim. O PSTU decidiu bater no PT, o PCO decidiu empurrar o PT contra o mundo, né? Contra os Estados Unidos, cara. E é isso o que o PCO faz. O PCO faz essa análise semanalmente, chama o povo a pressionar, a garantir as conquistas que tem, né? No Chile, sei lá. No Chile eu não sei o que o PCO faria, cara, porque a situação no Chile tá, eu acho que tá pior do que no Brasil, cara. A eletricidade no Chile é muito cara. Não, o desemprego é maior do que no Brasil. Não sei, cara. Assim, é muito difícil a América Latina. Mas enfim, vamos ler essa notícia. É claro que se a direita crescer, acho que vai ser melhor apoiar qualquer um contra a direita, né? Agora, às vezes eu tenho a mesma ideia do PSTU de deixar a direita ganhar, deixar o fascismo vir e segurar eles na mão, entendeu?
encarar eles com o celular na mão, encarar eles na luta da rua mesmo. Mas vamos lá. Variantes bolsonaristas que estão juntos para aplicar duros ajustes econômicos. Nunes e Marçal. O primeiro turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo se revelou um cenário de disputa entre distintas variantes do bolsonarismo. Pablo Marçal e Ricardo Nunes representam lados aparentemente distintos, mas possuem uma convergência clara. Ambos são bolsonaristas defensores de uma agenda ultraneoliberal que visa aprofundar os ataques aos direitos da classe trabalhadora e ampliar a exploração econômica. Redação, segunda-feira, 7 de outubro. O primeiro turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo se revelou um cenário de disputa entre distintas variantes do bolsonarismo. Pablo Marçal e Ricardo Nunes representam lados aparentemente distintos, mas possuem uma convergência clara. Ambos são bolsonaristas defensores de uma agenda ultraneoliberal que visa aprofundar os ataques aos direitos da classe trabalhadora e ampliar a exploração econômica. Embora estivessem divididos eleitoralmente, Marçal e Nunes compartilham uma visão em comum para a aplicação de um duro programa de ajustes econômicos que afeta diretamente os trabalhadores, mulheres, negros, indígenas e LGBTs. Pablo Marçal se apresentou como um outsider contra o sistema, canalizando o discurso bolsonarista de ataque ao PT e ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Contudo, sua política nada tem de antissistêmica. Marçal é um fiel representante do capitalismo mais selvagem, combinando a teologia da prosperidade com um empreendedorismo que visa precarizar ainda mais o trabalho. Ele defende o aumento da taxa de lucro dos capitalistas sobre o suor da classe trabalhadora, explorando ao máximo o trabalhador até que este morra de trabalhar. Seu discurso contra o direito ao aborto, contra a livre identidade de gênero e seu ódio visceral aos comunistas reforçam o caráter fascistizante de sua plataforma política. Ricardo Nunes, por outro lado, tenta se posicionar como um candidato moderado diante dos extremos, buscando angariar apoio de setores da direita que desejam evitar maiores instabilidades. No entanto, o que se vê em Nunes é apenas mais um tom de bolsonarismo. Um prefeito que governa a cidade de São Paulo em aliança com Tarcísio de Freitas, promovendo privatizações e ataques aos serviços públicos, como a Sabesp, A Sabesp, a companhia de água. Terrível, terrível. Nunes mantém os mesmos métodos e objetivos que caracterizaram a extrema-direita nos últimos anos, como a entrega de empresas públicas à iniciativa privada e a repressão sistemática contra os setores oprimidos. Do ponto de vista dos ataques econômicos e democráticos, Nunes e Marçal convergem, ainda que com características próprias. O aprofundamento das reformas neoliberais e da precarização das condições de vida da população. Marçal fala abertamente em dar continuidade às reformas trabalhista e previdenciária e ampliar a terceirização irrestrita. Medidas implementadas no contexto do golpe institucional que tirou Dilma Rousseff do poder e que foram preservadas pelo governo Lula-Alckmin. Por sua vez, Nunes aplica em São Paulo os ajustes neoliberais que visam fortalecer o lucro das grandes corporações, beneficiando empresários e abandonando o povo trabalhador.
O que vemos com essas candidaturas é a renovação da extrema-direita paulista, que busca se legitimar por meio da institucionalização do bolsonarismo por parte de Nunes ou com uma fachada antissistêmica, como em Marçal. Ambos pretendem defender um programa que privatiza serviços essenciais, reduz os direitos sociais e superexplora a força de trabalho, sempre em benefício da burguesia e do agronegócio. E, para implementar esse choque neoliberal, eles se utilizam das instituições do regime político para tentar dar um verniz de legalidade aos ataques contra a classe trabalhadora. Além disso, a política de conciliação de classe promovida pela Frente Ampla de Lula-Alckmin tem dado condições para o avanço desse projeto. A manutenção das reformas do golpe institucional, o financiamento das privatizações de Tarcísio em São Paulo via BNDES e as alianças eleitorais do PT com o PL de Bolsonaro em mais de 80 cidades são expressões claras de que, em nome de uma falsa normalização, os interesses dos capitalistas continuam sendo colocados acima das necessidades do povo trabalhador. Esse pacto não enfrenta a extrema-direita, pelo contrário, as fortalece. Não nos esqueçamos que Nunes é o candidato oficial de Bolsonaro e da bancada evangélica de Malafaia e Edir Macedo. Portanto, embora mantenha seus métodos eleitorais circunscritos ao jogo tradicional da justiça eleitoral burguesa, Nunes não é menos bolsonarista que Marçal. Pelo contrário, são padrinhos dos mesmos princípios reacionários. Marçal foi o bastardo negligenciado e ficou fora do segundo turno, enquanto Nunes, afiliado assumido de Bolsonaro em São Paulo, passa para a próxima fase. Portanto, temos que combater Nunes com o mesmo ódio com que combatemos Marçal. Eu acho que está errado. Temos que combater o Nunes com o mesmo ódio. Isso aí, ó. Você tem que combater com inteligência, né, cara? Não com, sei lá. Eu acho que esse ódio brasileiro é o ódio tupiniquim, né? Os indígenas brasileiros eram assim, sanguinários, né? Como os astecas também, né? Sei lá. O caminho para enfrentar essas variantes bolsonaristas não está nas alianças com os setores que aplicaram o golpe institucional e que promovem medidas antipopulares. O verdadeiro enfrentamento deve vir de um programa anticapitalista que lute pela revogação de todas as reformas neoliberais e que organize a classe trabalhadora de forma independente para que os patrões paguem pela crise. As candidaturas da esquerda socialista devem servir para batalhar por essa perspectiva e fortalecer a luta contra a extrema-direita e contra a política de conciliação que só favorece os interesses da burguesia. Enfim, eu vou tentar procurar agora aqui no Esquerda Diária alguma notícia contra o PT, entendeu? Mas isso aqui já tá falando um pouco sobre o PT. Na verdade, ele estava falando que era pra defender, na verdade é para apoiar o PSOL, né? Então a Esquerda Diário é um trotskismo pessoalista. Não está tão ruim assim, né, cara? Sei lá. Eu acho muito complicado, cara. Tudo isso, a política é muito complicado. Vou gravar o celular aqui agora, a tela. Mas a tela desse celular é toda bichada assim, ó. Eleições 2024. O segundo turno em Belém será disputado pela direita. Edmilson do PSOL perde reeleição. Que saco, né? Eu gostava dele. Ele parece o Getúlio Vargas.
Vamos ler uma notícia aqui que é o que eu estava procurando. Racismo. O governo Lula-Alckmin oferecerá treinamento para reprimir no Haiti. Então, parece que é isso. Parece que eles ficam batendo no PT. Em 2023, no mês de outubro, a ONU, com o Brasil na presidência temporária do Conselho de Segurança, votou a resolução que determina uma nova missão militar no Haiti. A votação veio a pedido do então primeiro-ministro Ariel Henry, uma figura deslegitimada pela população e que não foi eleita por nenhum haitiano ou haitiana, sendo colocado no poder a partir da escolha a dedo de embaixadores de países que compõem o Core Group, que nada mais é que uma organização internacional que interfere diretamente na política haitiana de acordo com os interesses da burguesia imperialista. É composto pela ONU, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Espanha, União Europeia, Estados Unidos e Organização dos Estados Americanos desde 2004. Então, condenando o PT, né? O PT merece ser tão condenado assim? Eu acho que não. Marcelo Lana, terça-feira, 1º de outubro. Então é isso, eu acho que essa é a grande questão do... Então, assim, uma notícia enorme que é muito suspeita, né? Quem é que tem interesse em derrubar o PT? Os Estados Unidos, né, cara? Eu acho que esse site não é tão ruim assim. Ou seja, esse site parece ser bancado pelos Estados Unidos, entendeu? Essa é a grande questão do Esquerda Diário e do MRT. Aqui no Chile também, entendeu? Então, assim, eu acho que existe sim uma necessidade de abrir o PCO do Chile. E é por isso que eu tava falando isso antes, que eu fiz esse vídeo do PTC, do Partido Trotskista do Chile. E eu, na verdade, eu tô sozinho aqui no Chile. Eu sou o único trotskista que não quer que a centro-esquerda desapareça. Não estou tão maluco assim. Mas assim, é suicídio. Se você quer se suicidar, é só você apoiar o MRT, eu acho, né? Porque eles supostamente vão fazer uma guerra civil aí que nem a Palestina, cara.